Nosso devocional de hoje, Jeremias, no capítulo 3, traz como para nossa reflexão Deus fazendo uma petição, uma clemência, apesar de toda a infidelidade do povo, e o povo então é severamente exortado a arrepender-se. Então vamos ver como é que essas coisas se procederam, né? Se um homem repudiar sua mulher, capítulo 3, a partir do verso 1, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura que ele tornará a ela, não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos, desnudos, e vê, onde não te prostituísse. Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim, poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva seródia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo, Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade, né? Conservarás para sempre a tua ira? Ou reterás até ao fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda a prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Quando, por causa de tudo isso, por ter cometido o adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim. A sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor, já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado do norte, e dize: Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgredisse contra o Senhor teu Deus e te prostituísse com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não destes ouvido à minha voz, diz o Senhor. Uma palavra do Senhor, né? Que é dada a Jeremias, o profeta Jeremias, e Deus está falando, usando uma alegoria, né? Usando a alegoria da prostituição, do adultério, dizendo que Israel havia se corrompido, se prostituído nos montes e adorado outros deuses, deuses que não falam, não cheiram, não ouvem. E aí nós temos aqui na leitura, né, a expressão de como ficou o coração de Deus de ser traído, né? Como ficou, e ele dando a palavra ao profeta Jeremias para que o povo se arrependesse.
Nós aqui estamos no tempo de duas nações, né? As 12 tribos haviam sido separadas, né? As 10 tribos criando o reino de Israel e 2 tribos criando o reino de Judá. E é interessante na fala, porque Deus fala que mesmo retendo a chuva, né? Mesmo retendo, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva seródia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Em todo esse período de idolatria do povo de Deus, né? Deus recolheu a mão de bênção, não mandou a chuva seródia, a chuva para poder que a terra crescesse, que produzisse, porque o povo estava em desobediência, o povo estava em idolatria, né? E o texto ele vai continuar. O povo é exortado a arrepender-se. A partir do verso 14 diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei 1 de cada cidade e 2 de cada família e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tomardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a área da aliança do Senhor. A arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo, clamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá como a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Deveras como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim como pérfida te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vamos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas, com efeito no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós, os nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não temos ouvido a voz do Senhor. Quero destacar o verso 15, quando ele começa no 14, chamando os filhos de Deus a converter o coração, a voltar o coração para o Senhor, a sair fora da idolatria, a ter um olhar de amor para o Deus que os amou e os salvou e os havia libertado do Egito, da escravidão. E no verso 15 ele diz, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com conhecimento e com inteligência.
pastores que apacentam com inteligência e com conhecimento. É preciso conhecer do Senhor para ensinar do Senhor. É preciso ter inteligência emocional para lidar com as mazelas do povo, das pessoas. É preciso olhar para o povo com o olhar do amor do Senhor sempre. E é preciso sempre chamá-los ao arrependimento. Chamá-los ao arrependimento. A prostituição descrita nesse capítulo era uma coisa muito séria. O povo ia atrás dos outros deuses. Eles deixavam de adorar a Deus da maneira descrita em Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2, né? Eles serviam integralmente à idolatria. A falta da fidelidade à nossa vocação cristã é uma das formas mais condenáveis de prostituição. Quando nós não somos fiéis aos princípios da palavra do Senhor. Quando a gente não olha para o que a palavra do Senhor diz, nós estamos traindo o Senhor, estamos nos prostituindo atrás, muitas vezes. Às vezes, nem sempre a idolatria é se prostrar, adorar uma imagem de escultura, adorar os seres celestiais, adorar a lua, adorar o sol, adorar a natureza. Nem sempre a prostituição é dessa forma. Tem muitas formas de prostituir, de trair o Senhor. Uma delas é quando eu volto o meu olhar para dentro de mim mesma, e quando eu volto o meu olhar para as coisas que eu quero, para as coisas que eu desejo, quando o meu eu é o centro das minhas atenções. Isso é idolatria. Quando o meu eu é o centro das minhas atenções. Cristo precisa ser o centro, Ele precisa estar sempre entronizado no nosso coração. Ele precisa ter o nosso primeiro olhar, o nosso primeiro lugar, Ele precisa ter a nossa primícia. Nós precisamos permitir que o Senhor e a sua palavra diariamente nos confronte, nos ensine, nos mostre o caminho da caminhada, e não um caminho onde eu sou o centro, onde eu tenho a primícia, onde eu tenho a prioridade, mas onde o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus Onisciente, o Deus Onipresente, onde Ele tem a prioridade. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Que o nosso Deus, a minha oração é que Pai Celestial, que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Que o nosso olhar esteja voltado para Ti, para a Tua palavra, para os Teus princípios. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos fiéis naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Dá-nos, ó Deus, um dia abençoado e um dia abençoador. Nos permita, Pai, viver para Ti no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém.